Mais uma vez com vocês, Diálogo Espírita da ADE Paraná, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Nós vamos discutir hoje sobre um tema do Evangelho, que é a porta estreita e a porta larga. O que nos reserva a passagem através de cada uma delas, segundo Jesus e os instrutores espirituais? Na sequência, a fé que remove montanhas. Será que existe realmente algo tão poderoso assim? E ela seria compatível com a fé raciocinada dos espíritas? E por fim, para encerrar, uma questão relativa à existência ou não de algum cerimonial, uma cerimônia de casamento no espiritismo. Com vocês, Diálogo Espírita a partir de agora. Amigos do Diálogo Espírita, nós estamos iniciando o nosso programa de hoje com o tema livre. Nós vamos falar, como eu discuti há pouco, mencionei há pouco, um tema do Evangelho hoje. Eu estou aqui na companhia do Gilberto Tomás e do Joilson Mendes. Tudo bem com vocês? Bem, Tudo bem. Então nós vamos falar hoje sobre uma passagem de Jesus, que é a porta estreita e a porta larga. Não sei se vocês concordam comigo, não é a frase tão original assim, mas alguém já disse algo parecido, de que a porta larga é a entrada para os problemas e a porta estreita é a saída pelas soluções. Eu gostaria aqui, peço a licença para fazer uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, texto que faz parte também do Novo Testamento, que diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Isso está no item 3 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. E um pouquinho mais à frente, um outro parágrafo, largue a porta já nas explicações de Kardec ou dos espíritos, largue a porta da perdição porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa que poucos se resignam. É o complemento da máxima, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Antes de passar a palavra para vocês, eu tenho um outro textozinho aqui do livro Ceifa de Luz, do Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, que complementa, adiciona alguma coisa ao que eu acabei de ler. Muitos jornadeiam no mundo na larga avenida dos prazeres efêmeros e esbarram no cipoal do tédio ou da intemperança, quando não sucumbe sob as farpas do crime. Muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais, atendidos e caem desavisados nos fojos, parênteses aqui, são cavernas, covas de animais, de tenebrosos enganos, quando não se despenham nos precipícios de tardio arrependimento. Para sustentar a fidelidade da senda estreita, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitui a bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Joilson. Nós vemos, principalmente neste texto que você acaba de ler aí, né, Wilson, que essa questão da porta larga, realmente, ela é mais fácil, porque é para a pessoa querer alcançar os bens terrenos, vamos assim dizer. Mas quantas histórias conhecemos de pessoas que, ao final da vida, se deparam com o que eu fiz da minha vida, eu só corri atrás do material, eu sou um infeliz. Ela tem tudo, mas ela ainda é infeliz, né? Por conta dela não ter buscado o lado espiritual da vida, de não ter procurado assim, aquela questão do autodescobrimento, de saber quem é, o que sou, né? Na verdade, o que eu estou fazendo aqui. E aí
ela vai se deparar lá no final da vida dela, muitas vezes, com essa questão, porque ela só correu atrás daquilo que era material, relegando o lado espiritual. E aí é aquela sensação de vazio, né, que a pessoa tem. Às vezes não é nem lá no final da vida. Muita gente padece de processos muito graves de depressão, por exemplo, porque ela não consegue preencher o ser dela, né? O vazio existencial. E agora, Gilberto, a decepção aí que o Joilson nos coloca, eu acho que ela, infelizmente, eu diria, não se limita a esse final, o crepúsculo da vida material, mas mais ela vai sentir o problema quando ela transpor a fronteira da morte e chegar do outro lado, né? Porque se ela desperdiçou toda uma reencarnação, que é uma oportunidade valiosíssima de crescimento espiritual, e ela chega do lado dele lá de mãos vazias, o que acontece? Não tenho nem dúvida, até porque enquanto encarnados nós não sabemos exatamente a que viemos, como o Joilson disse, por mais que tenhamos feito no nosso processo reencarnatório algumas promessas, né? E quando desencarna, como você falou, vamos estar frente a nós mesmos, como nós nos colocamos frente ao espelho hoje. Aí sim, vamos ver, tirar a carapuça que nós temos hoje, o tempo perdido, como o Joilson falou, como você bem colocou no texto inicial, em busca de coisas efêmeras, né? Coisas que não agregam em nada, e os conhecimentos que nós deveríamos ter através da nossa transformação moral, através do autoconhecimento, da reforma íntima, só vamos dar conta depois de desencarnar, realmente. A gente pode colocar assim, né, Joilson, que a porta larga é dos interesses materiais e se prende mais ao presente. A porta estreita é aquela que cuida mais do lado espiritual e também olha com mais atenção para o futuro, né? Para a nossa eternidade espiritual. E o que é difícil, assim, da gente buscar nos dias de hoje, porque tudo está aí ligado às sensações, aos sentidos, né, com muita facilidade para a pessoa obter. Então, e muitas vezes não é esse obter, a pessoa ela corre atrás nem pelo fato de ser de uma forma honesta. Por mais que seja de uma forma honesta, de uma forma digna, que a pessoa correu atrás daquele lado material, vai ficar esse vazio? Vai. Só que hoje a gente vê muito que a pessoa vai em busca desses valores materiais, só que usando de artimanhas, prejudicando o outro, pisando sobre as outras pessoas, muitas vezes para alcançar uma promoção no emprego, puxa o tapete de um colega, né? Essa é a porta larga para você alcançar, digamos assim, o ápice da sua vida material, né? Mas procurar seguir os ensinamentos que o Cristo deixou, né? Realmente não é fácil de nós conseguirmos isso, porque vai esbarrar naquilo que a doutrina nos ensina, que as duas grandes chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Nós vamos sempre esbarrar nisso e muitas vezes a gente vai estar pensando muito mais em nós mesmos e aí nós vamos estar entrando pela porta larga novamente, vamos estar nos deixando levar pelo orgulho das coisas também e entrando pela porta larga do que muitas vezes abaixar a cabeça, pensar no nosso semelhante, pensar no próximo, que seria a porta estreita. E isso é muito difícil ainda para a maioria dos seres humanos, eu diria. A espiritualização, né, o desenvolvimento das virtudes, a moralização, tal da reforma íntima que nós tratamos há poucos programas atrás aí, ela realmente exige muito sacrifício, é o que está colocando, renúncia, disciplina, né, no bem e no certo. E quando há esses convites hoje, né, muitas dessas facilidades todas, onde... E de forma ilícita, né? Ilícita, é difícil manter ali, se sustentar. Sim, né? E também não é assim nenhuma questão de nós julgarmos o nosso semelhante, porque a gente vai, se a gente parar para pensar, uma pessoa chegar na situação que se encontra hoje o país em crise, chegar para uma pessoa que tem influência no meio público, por exemplo, e fala assim, olha, se você agilizar aquela licitação ali para mim, eu jogo, é 1 milhão na sua conta. Pô, será que nós, né, iríamos pela porta larga ou pela porta estreita do não? Falar assim, não porque pela simples razão de ser errado.
Né? Não porque não, isso aí é errado, eu não vou fazer isso. Mas é 1 milhão na sua conta. Tem que ter muita determinação. Então, e aí, tem que ter princípios muito firmes, muito, sólidos. E é muito fácil para nós aqui, na nossa condição hoje, conhecedores da doutrina espírita, falarmos a respeito disso abertamente, falar que é o errado. Mas será que se nós nos colocarmos numa situação de um exemplo desse, nós diríamos não? Cada um pode fazer a pergunta para si mesmo. Eu já fiz a pergunta e sei a resposta. Então estou tranquilo. Mas, ô Gilberto, então, o que a gente coloca assim em termos da exigência que nós devemos fazer para nós mesmos? Porque em termos de doutrina espírita, nós já falamos aqui, repetimos várias vezes, não existe ninguém policiando, ninguém patrulhando a vida de ninguém para dizer, olha, faça isso, não faça aquilo. É uma questão de livre-arbítrio da própria consciência, né? Então, a cobrança, quem faz é o próprio indivíduo. O espírita realmente consciente, né? Ele que se policia. Agora, e essa disciplina, essa renúncia, é o preço que se paga. Se você está realmente convicto dos princípios da doutrina espírita, de que a alma é sobrevivente à morte do corpo físico, que a lei de causa e efeito, do karma, ou ação e reação, impera sempre, que você vai retornar pela reencarnação, vai ter que consertar o que fez de errado. Se você está plenamente, por isso que eu disse, essa convicção, essa firmeza de princípios passa por isso. Para quem é realmente espírita, adotou e entendeu a doutrina, eu acho que não tem muita dificuldade, né? É claro que isso passa também pela situação, não sei se você concorda, passa pela própria circunstância em que o indivíduo vive. Se ele tem uma limitação muito grande, apesar que a gente vê o mais sem aquele que tira é o mais sem vergonha, aquele que não precisa, né? Que já tem bastante. Sim. Aquele que é bem carente, necessitado socialmente, no nível econômico, social baixo, ele às vezes é o que se mantém mais na linha. O que você acha? Não tenho nem dúvida. E com relação também como o Joilson colocou, vocês colocaram, de se aproveitar de uma situação. Eu coloco lá 1 milhão na tua conta, coisa simples, é só você assinar aqui. Lógico, correto, como você falou, Wilson, é nem pensar nisso como espíritas que somos. Mas, convenhamos, você está com um problema de doença na família com um filho seu, pô. Você precisa gastar uma fortuna para um tratamento de saúde. Tem que ser muito espírita mesmo, né? Mas realmente não... Mas... Pode ser como o Joilson disse, pode ser nem religioso. É uma questão de princípio moral, independente da religião. Mas eu sei disso, mas se coloca nessa situação, será que a gente não trema na base? Mas é como você falou, isso, questão de princípios, independente da religião, não. Se tiver problema de saúde, não foi ao acaso, mas aceite isso. Não é fácil, né? Mas... Agora, Joilson, eu queria saber o seguinte com você. A porta larga, ela apesar de todas essas facilidades, todos esses convites externos, mas é uma coisa que normalmente se corre atrás de quê? Corre atrás de dinheiro, de fama, de poder, de domínio, né? E coisa do tipo. E a porta estreita é aquela... Só que a porta estreita, ao meu ver, é a única que depende só de você. Porque na porta estreita, não sei se tem essa mesma visão, a porta larga, você sempre tem que estar pisando em alguém, ou pelo menos disputando espaço com alguém. Enquanto que a porta estreita, para você ser virtuoso, honesto, você não depende de ninguém. Ninguém, só da tua consciência. Só da tua consciência, das tuas virtudes. A gente pode até dizer assim, que a porta estreita é tudo aquilo que vai ao encontro da ética, da moral e dos bons costumes. Enquanto a porta larga é tudo aquilo que vai de encontro, né, à ética, à moral e aos bons costumes. Ou dos interesses efêmeros, como diz a mensagem lá atrás. Porque, voltando aí, para a gente não generalizar que todas as pessoas alcançam certos objetivos por meios ilícitos, tem muita gente que sobe na vida por meios lícitos, né? E tudo bem. Mas ainda assim, essa preocupação excessiva com a vida material é um atraso do ponto de vista espiritual. Então ele não está sendo antiético, entretanto está atrasando, não está priorizando o desenvolvimento espiritual dele. Outro dia um colega comentava a respeito disso, que ele preparando uma palestra
a respeito de assuntos espirituais, uma pessoa chegou para ele e perguntou, mas para que isso? Daí ele falou assim, não, para questionarmos a respeito da vida, para quem é você, de onde você veio. Ela falou assim, mas para que? A vida é o trabalho, é a sua casa, a sua família e pronto. Quer dizer, a pessoa não tinha consciência ainda do que era. E uma pessoa, vamos assim dizer, de sucesso na vida. Gilberto, para encerrar, então, diante do que a gente colocou para os nossos telespectadores, o que é vencer na vida? Olha, vencer na vida é você pautar a tua conduta dentro dos princípios morais, para ser bem assim simplista, dentro dos ensinamentos do Mestre Jesus, das leis divinas, e pautar sua conduta dentro daquilo que a sua consciência manda, de forma justa, honesta e sincera, sem usar de subterfúgios e de maneiras escusas para conseguir alcançar o sucesso ou a felicidade, seja lá o que for, né? Muito bem, meus irmãos, acho que fica mais ou menos esclarecida essa questão de porta estreita, porta larga. Como sempre, nós temos mais a motivação aqui de não de passar verdades prontas, mas de motivar a reflexão das pessoas, né? Que a pessoa possa não tomar aquilo que nós colocamos aqui como uma verdade integral, mas que fique como um motivo para uma meditação posterior de todos vocês. Segue nosso programa com os demais quadros. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Olá, amigos. Quando Jesus nos disse que se tivéssemos a fé de um tamanho de um grão de mostarda, seríamos poderosos, ele estava se referindo estava falando dentro de um contexto. Ele foi procurado por um pai desesperado que o filho tinha crises convulsivas e que disse que pediu ajuda aos discípulos dele e eles não conseguiram fazer nada. Jesus, então, conversou com o rapaz, usou a sua autoridade moral para convencer ou expulsar aquele espírito inferior, segundo eles, que dominava o menino, e ele ficou curado. E ele disse que os discípulos não haviam conseguido a cura porque não tinham fé suficiente. E que se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam à montanha que se movesse e ela obedeceria. O que ele quis nos ensinar com isso? Obviamente que o valor da confiança que devemos ter quando mobilizamos as nossas próprias energias para a solução dos problemas e também a confiança que devemos ter na força, na providência divina que nos acode em todas as circunstâncias.
Quando dizemos que a fé em nós mesmos mobiliza todas as nossas forças para a solução dos problemas, estamos falando de um tipo de fé. Quando dizemos que a confiança em Deus, como fonte e providência dos recursos que não conseguimos alcançar por nós mesmos, é poderosa, estamos falando na obtenção da ajuda espiritual para as questões que nos rodeiam. Ambas são importantes e válidas. Emmanuel nos esclarece que, porém, termos fé na providência divina sem movimentarmos as nossas mãos no trabalho equivale a ficarmos esperando sem fazer nada, sem usar as nossas possibilidades, o que pode gerar apenas ansiedade inútil. Quando falamos da fé, dentro da doutrina espírita, queremos referir-nos à fé raciocinada, especialmente, porque existe aquela fé cega que confia na solução dos seus problemas, às vezes até sem trabalhar para colaborar com a providência divina para que eles sejam realmente resolvidos. A fé cega é importante, ela é parte do nosso processo evolutivo, mas ela não é completa. É como se nós iluminássemos um nevoeiro com uma lanterna pequena, que às vezes não consegue vencer todos os obstáculos. Confiar no juízo alheio, submeter-nos ao crivo de outras mentes sem raciocinarmos, é o que a fé cega é. Ela nos possibilita algum alcance, mas nos impede os voos verdadeiros da alma. Por que dizem alguns, devemos abdicar do raciocínio e da razão em benefício da fé? São Paulo dizia o contrário. Ele dizia que a razão foi nos dada por Deus, é a presença de Deus em nós. Aliarmos as duas, portanto, nos possibilita termos a fé em nós mesmos, nas nossas possibilidades, a confiança no poder divino e, aliando as duas, realmente mobilizarmos todas as energias próprias e espirituais na busca da solução legítima dos problemas que podemos e devemos resolver. A fé raciocinada nos permite uma força, uma tranquilidade interior, porque nos faz compreender a vida. Aquele que acredita que a vida não acaba, que já sabe pelas comunicações dos espíritos que a alma é imortal, que conhece que Deus é justo porque nas reencarnações temos as experiências necessárias ao nosso progresso, que sabe que a providência divina nos socorre quanto maior é a nossa necessidade, mas quanto mais esforço fazemos para resolvermos também colaborando com as forças divinas no auxílio aos demais, merecendo receber ajuda. A fé raciocinada alia o sentimento de confiança que mobiliza a nossa energia e mobiliza o auxílio espiritual, a compreensão das leis da vida, que permite que possamos enfrentar a perseguição, a calúnia, a incompreensão com tranquilidade e força interior, vencendo os obstáculos. Não foi por outra razão que Kardec asseverou: fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Muita paz a seu coração. Fiquem conosco. Olá, amigos. A pergunta que nos foi enviada hoje é bastante interessante. É de uma pessoa que eu conheço, aliás, até, que vai casar, e ele pergunta o seguinte: como é o casamento no Espiritismo? É importante que se diga inicialmente que a doutrina espírita ela não impõe nada, ela apenas esclarece. Então, para a doutrina espírita não existem esses rituais do casamento. E nas obras que compõem a codificação da doutrina espírita, Kardec nos diz que não há nenhuma referência, portanto, à cerimônia ou ritual como casamento, batizado ou coisa parecida dentro do movimento espírita. Em Conduta Espírita, Chico Xavier, no livro Conduta Espírita, Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, ele diz que está claro que no Espiritismo não cabem rituais, como eu já falei.
Isso porque todos nós somos filhos diretos de Deus e, como tal, nós não precisamos de nenhum intermediário para que nós possamos, então, entrar em contato com Deus em qualquer tipo de ritualística, qualquer tipo de atividade, seja casamento, batizado ou coisa parecida. É o verdadeiro espírita que sabe exatamente o que precisa ou não precisa nessas ocasiões, que precisa ouvir ou não ouvir, fazer ou não fazer nessas ocasiões, então, como casamento, né? Ou seja, os verdadeiros espíritas não são espíritas já, espíritos superiores, até porque eles não reencarnam em nosso planeta normalmente, e sim são aqueles que se esforçam para se tornar melhores no seu dia a dia. Então, não há necessidade para o espírita de ritualísticas no casamento. O que nós podemos fazer é sempre solicitar a proteção dos bons espíritos para que tenhamos uma vida em conjunta, seja através do casamento, da união estável, para que nós possamos nos dar bem com aquela pessoa que vai conviver conosco. Então, naquele momento da celebração, aspas, né, do casamento, sem a necessidade de padre, pastor ou quem quer que seja, uma boa oração ou uma boa palavra, que pode ser de um espírita, por que não, pedindo auxílio aos bons espíritos, isso é o que basta então, né? Então, para ficar bem claro, não existe cerimônia religiosa do casamento no espiritismo. E isso é importante. E lá na questão 695 do Livro dos Espíritos, quando é perguntado se o casamento quer dizer a união estável de dois seres é contrária à lei natural, e os espíritos dizem que não, que é um progresso para a marcha da humanidade. Isso que é importante. E a resposta não poderia ser mais simples. Primeiro, porque Deus abençoa, Deus auxilia a todos, quer seja no casamento ou fora do casamento, com cerimônia ou sem cerimônia. Então, o primeiro motivo é este: o rito não é necessário. Deus auxilia mesmo sem o pedir. Mas também é importante que se diga que não é proibido. Se você, mesmo sendo espírita, quer fazer o seu casamento lá na igreja católica, na igreja evangélica, com o padre, com a mulher vestida de noiva, sem problema nenhum. O espiritismo não diz que é proibido fazer isso. Nós falamos sempre, olha, como espíritas não faríamos isso, mas se você quiser fazer também não vai ter problema nenhum. O importante é aquilo que você traz no seu coração, naquele momento em que você vai se unir com outra pessoa, numa convivência, durar até a morte, né? Isso que é importante. Então, repetindo, não existe cerimônias? Não existe. É proibido? Também não é. Teu livre-arbítrio é que decide o que você deve ou não deve fazer, tá ok? Continue mandando perguntas para que nós possamos respondê-las à luz da doutrina espírita. Fiquem na paz de Deus, todos vocês. A editora O Clarim é uma das mais tradicionais do país e possui 2 centenas de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus mais recentes lançamentos é o romance A Paranormal, de Gisette Marques. A vida do agente do FBI, John Moore, era normal e feliz até o dia em que a esposa e a filha são vítimas de um crime. Angelina Lewis se defronta com um grave problema, tendo que revelar sua faculdade extrasensorial. Refeito do passado de dores, tem um encontro com o agente e sua faculdade mostra um cenário de revelações dolorosas e comprometedoras. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita Curitiba, pelo e-mail adpr@adpr.org.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.